Oi, oi, pessoal, tudo bem? Voltei, estão me ouvindo? Sim, tudo bem. Sim, professor. Tá bom, beleza. Primeiro, desculpa aí pela confusão, que meu filho acabou entrando aqui fazendo uma bagunça. Esqueci de trancar a porta. Segundo, vocês viram que eu tô com um novo layout aí, novo, né? Para nossa aula virtual. Mudei todo o template. Espera aí, rapidinho. Tá trancado. Eu mudei todo o nosso layout de aula. Vamos lá. Bem, gente, bom dia, todo mundo, bem-vindos. Acho que eu peguei vocês de surpresa, né? Vocês não contavam que ia ter aula hoje? A gente tinha combinado que sempre na quinta-feira ia ter aquela aula relacionada ao assunto da semana, né? Então, essa semana a gente tem um assunto novo. A gente vai continuar falando de magnetismo. A gente vai falar sobre lei de indução, a lei de Faraday, né? Então, eu trouxe essa aula de hoje justamente para isso, para que a gente possa debater. Esse novo assunto que a gente vai discutir, ele vai ser tratado em 2 semanas. Então, a gente tem essa semana e a próxima semana relacionada a esse assunto, tá? O material já está disponível. Então, eu trouxe alguns avisos para vocês aqui. Deixa eu trazer para vocês, para ficar mais fácil de vocês verem. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, professor, normal, tranquilo. Tá bom. Então, trouxe uns avisos aqui para vocês. A nossa... Tá vendo? Eu tô ficando profissional na coisa. A nossa entrega da lista, a gente tem uma entrega programada para o dia 28/3, tá? Já tem uma nova lista disponível para vocês lá no SIGA. A data de entrega dela ficou para o dia 8/4, se eu não me engano, tá? Domingo até as 11h59 da noite. E o nosso NAP2, ele vai ser realizado no dia 13/4, tá? É uma quinta-feira, vocês vão receber o NAP2 e vocês vão ter 2 dias para poder entregá-lo. Então, vocês vão ter longos 2 dias para poder fazer o NAP2. O que cai no NAP2 vai ser todo o conteúdo. Então, eu vou trabalhar com questões relacionadas a todo o conteúdo. Tudo bem? Perguntas? Dúvidas? Então, o Questionamentos? NAP2 vai ser prova mesmo. Vai ser uma provinha. Ah, O sim. NAP1 são as listas de exercício que vocês estão me entregando, né? E o NAP2 vai ser a nossa provinha. Então, o sistema já vai calcular automaticamente. Já vou depois começar a corrigir, ver tudo direitinho para fazer isso. Certo? Beleza. Professor, Oi. quantas questões mais ou menos a prova? Eu sempre trabalho com o número 5 para ficar 2 questões cada um, 2 pontos cada questão. Eu não vou fazer nada fora dessa realidade. Ah, tá bom, obrigado. Tá bom? Beleza. Bem, então os avisos foram dados. Segundo aviso para vocês, o seguinte, outro aviso para vocês a nossa lista de frequência já está disponível, eu coloquei no chat, tá bom? Então, se vocês olharem bem aqui do lado, está no chat de vocês aí, tá? Ela está aberta até 12h45, então não se esqueçam de preencher a lista de frequência, tá bom? Esse final de semana também já vou lançar a frequência de todo mundo, já vou resolver logo tudo, para ficar mais fácil me livrando aos pouquinhos, porque afinal de contas a gente já está chegando na reta final do nosso semestre. Mais 2, 3 semaninhas ali, ó, já está o final do semestre disponível. Outra coisa para falar para vocês até então antes eu fazia a transmissão direto no YouTube para depois ficar salvo. Só que como eu não uso cabo de rede aqui, eu uso Wi-Fi, e aí no Wi-Fi dá muita queda de sinal no YouTube, e para mim fica difícil colocar o cabo, então eu estou colocando, vou gravar a aula e depois eu disponibilizo para vocês lá. Tá bom? Então, assim que acabar aqui, assim que acabar a aula aqui, eu já vou disponibilizar. Silmara, eu não sei, porque semestre que vem vocês têm Física 4. Normalmente, quem ministra essa disciplina é o professor Glauber, não sou eu. No segundo semestre, eu pego as disciplinas de Cálculo 2. Então, eu não sei como vai ficar, não sei se o Glauber vai pegar, realmente eu não sei. Porque ainda não foi discutido essa divisão de turmas do semestre que vem. Mas uma coisa é fato, mais do que 2 ou no estourando 3 disciplinas eu não vou pegar, porque é muito complicado dar aula nesse formato. Tudo bem? Belezinha? Certo. Ok, então deixa eu trocar aqui. Só para vocês visualizarem, agora vai ficar assim lá no nosso vídeo no YouTube, vai mudar, vai ficar nesse formato, tá bom? Eu ajustei, então tá um novo layout, eu achei que ficou mais prático para mim e visualmente fica mais agradável e dá para vocês acompanhar,
tá bom? Então esse que vai ficar aparecendo para vocês gravado lá, quando vocês forem assistir. Mas aqui vocês não vão ver dessa maneira, tá? Vocês vão ver só a minha tela que eu sempre escrevo. E é esta daqui. Tudo bem, gente? Deixa eu parar o... Opa, parei foi o compartilhamento. Não era isso. Então, parei aqui a apresentação. Vamos para uma janela. Beleza. Todos vocês estão vendo aonde eu sempre escrevo? Todo mundo está vendo aí a parte onde eu sempre escrevo? Sim, né? Sim, professor. Beleza. Então, assim, sempre que vocês tiverem que fazer alguma pergunta, por favor, façam, tá? Porque eu não estou vendo o chat, então, para mim vai ficar difícil de ler alguma pergunta. Então, se alguém tiver aí qualquer dúvida, por favor, só falar. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu imagino que todos vocês, mesmo que rapidamente, já devem ter dado uma olhada no material que eu disponibilizei. Então, a gente vai começar o nosso estudo, que no livro do Surrey é o capítulo 23. Ele é o último capítulo já desse livro. Então, vejam que ao longo do semestre, meio que aos trancos e barrancos, da maneira que foi possível para todos nós, a gente conseguiu varrer todo o livro do Surrey, que é o volume 3. O Princípios de Física, a parte de eletromagnetismo. Então agora a gente está chegando literalmente na nossa reta final. O que a gente aprendeu ao longo do semestre? Basicamente, nós aprendemos que existem duas grandes áreas da física, a eletricidade e o magnetismo, e a primeira parte do nosso curso foi voltada para estudar a eletricidade em si. Então nós falamos de eletrostática, nós falamos de lei de Coulomb, de campo elétrico, de potencial elétrico, de energia eletrostática, energia potencial eletrostática. Depois a gente começou a entrar na eletrodinâmica, né, quando a gente começou a ver os efeitos das cargas em movimento, e aí surgiu o conceito de corrente elétrica. Com a corrente elétrica vem a ideia de circuito elétrico, nós falamos sobre componentes de circuitos elétricos, como capacitores, como resistores, vimos a associação desses componentes, aprendemos a lei de Kirchhoff, lei das malhas, e aí depois que a gente fez esse apanhado da parte de eletricidade, a gente começou na semana retrasada a discutir o magnetismo, e dentro do magnetismo a gente estava com um foco não para a criação de um campo magnético, mas para o efeito que um campo magnético existente fazia em uma carga em movimento. Então a gente pegava uma partícula carregada com uma certa velocidade e colocava ela dentro de um campo magnético, e aí a gente descobriu que quando essa partícula passava por um campo magnético, ela experimentava uma força, que a gente chama de força de Lorentz, que é a força magnética, que a gente aprendeu a calcular. Tudo bem? E agora, né? O que a gente vai começar a estudar? Então, bem, até então os nossos estudos sobre o eletromagnetismo trataram apenas dos campos elétricos criados com cargas em repouso e os campos magnéticos que eram produzidos em cargas em movimento, onde a gente aprendeu também a lei de Biot-Savart. Agora, nessas próximas 2 semanas, nós vamos aprender um efeito físico que surge quando você tem um campo magnético que varia no tempo. Como assim? É como se você tivesse a intensidade do campo mudando à medida que o tempo passa. Até então, as nossas discussões eram sempre consideradas para o regime estacionário, ou seja, as coisas que nós estudamos, como força, campo elétrico, a energia, a força magnética, todas elas mudavam com a posição, ou com velocidade, ou com a carga envolvida, mas nunca variavam no tempo. Era como se nós estivéssemos tirando fotografias em instantes distintos. Agora não, agora a gente vai começar a ver o que acontece quando você tem um campo magnético variando no tempo. Tudo bem? E isso foi apresentado pela primeira vez pelo um físico chamado Michael Faraday, na Inglaterra, no início do século XIX, em paralelo também com experimentos realizados por Joseph Henry, um outro físico, só que nos Estados Unidos.
E o que eles verificaram? Eles verificaram o seguinte, pessoal, deixa eu colocar aqui para vocês, que mesmo na ausência de uma bateria, era possível você conseguir acender uma lâmpada. Eu não sei se dá para vocês visualizarem, mas de qualquer modo eu vou circular aqui, então. Era possível você acender uma lâmpada sem necessariamente ter uma bateria ligada a esse circuito. Como? Apenas com ímãs, onde você varia o campo magnético, você faz esse ímã subindo e descendo, ou passando da esquerda para a direita. Esse foi um experimento que foi realizado pelo Faraday e ele obteve um resultado interessante que levaram a uma criação de uma lei no eletromagnetismo básica e importante que é conhecida como a lei da indução de Faraday. E essa lei ela é utilizada para explicar os funcionamentos de geradores e outros dispositivos eletrônicos que são utilizados hoje em dia. Por exemplo, como uma guitarra elétrica. Tá? A lei de Faraday também ela serve como base para que a gente construa um novo componente eletrônico, que nós vamos falar mais adiante, que é chamado de indutor. E esse componente, quando combinado com resistores e capacitores, permite que a gente consiga construir circuitos elétricos e dispositivos eletrônicos das mais variadas possibilidades que a gente tem hoje em dia. Tudo bem, pessoal? Posso continuar? Beleza. Então, deixa eu só ajeitar aqui. Beleza. Então, a gente precisa começar a discutir alguns conceitos básicos que vão ser apresentados aqui para vocês que vocês possam vir a entender a lei de indução de Faraday. Em linhas gerais, o que significa a lei da indução de Faraday? Ela diz basicamente o seguinte, tá? Em linhas gerais, ela fala o seguinte, deixa eu pegar o enunciado dela aqui. Ela fala que quando você tem uma variação no tempo do campo magnético, você consegue produzir uma corrente elétrica. Então veja que até há pouco tempo atrás, nós sempre achávamos que corrente elétrica tinha que ter uma diferença de potencial, ou seja, eu precisava sempre ligar ao circuito elétrico uma bateria que ia fornecer a nossa FEM, a fonte, a força eletromotriz do nosso circuito elétrico, a nossa DDP. Então, o que o Faraday mostra lá no século XIX é que não precisa ter uma bateria ligada ao circuito para que você produza uma corrente elétrica. E como que você pode fazer isso, né, pessoal? Basicamente, você precisa... Deixa eu ajustar aqui essa... aqui a barra de ferramentas. Eu não estava achando. Aqui. Não sei se dá para todo mundo ver. Eu acho que dá para ver a figura, legalzinho. Beleza. Então, o que você tem? Você tem um ímã. Então, nesse ímã é produzido um campo magnético, que são essas setas azuis que são representadas, e você passa esse ímã por um circuito elétrico. Pode ser um fio ligado aqui. Aqui ele está ligado a um amperímetro, tá? E quando você atravessa essa espira, aqui é uma espira, quando você passa o fio por dentro dessa espira, e você aumenta o fluxo, à medida que você vai aproximando, você está aumentando o fluxo de campo magnético. Em resumo, você está aumentando o número de linhas do campo magnético que estão entrando nessa espira. Você percebe que, à medida que aproxima, induz uma corrente elétrica no nosso fio condutor, que é perceptível pelo nosso amperímetro. À medida que você afasta ele, que é a figura do meio, você vê que a corrente ela vai a zero, né? Então, você tira o fluxo de campo magnético, você anula, você para de induzir a corrente magnética. E quando você afasta ele um pouco mais, você vê que você volta a induzir, porém você induz com uma corrente no sentido contrário. Então, dependendo de como você aproxima ou afasta
o ímã de um fio condutor, você induz uma corrente em um sentido e em outro sentido. Ok? Ok. Beleza. Então, pessoal, o que a gente tem, né? Então, se a gente continuar pensando, então o Faraday, ele cria um experimento, ele mostra que é possível você produzir corrente elétrica sem necessariamente você ter uma bateria ligada. Então aqui você tem a foto original do experimento de Faraday, tá? E basicamente numa imagem mais moderna, como que ele funcionava, né? Então você tem uma bateria. Essa bateria ela é ligada a uma bobina primária. Então, deixa eu pegar uma cor vermelha para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, aqui está a nossa bobina primária. E quando ele fecha esse circuito, o que acontece? A leitura do nosso amperímetro, que é esse aparelho utilizado para medir corrente elétrica, ele apresenta uma leitura. Ou seja, como que isso é possível se não tem nenhuma conexão entre essa bobina e essa outra bobina que é chamada de bobina secundária? Veja que não existe nenhuma ligação direta entre elas, de modo que você veja que a corrente que está saindo dessa bateria passe para outra bobina e nosso amperímetro faça a leitura. Por que isso acontece? Porque quando você tem a corrente elétrica passando pela bobina, a gente já aprendeu que quando você tem carga em movimento, você gera um campo magnético. Então, essa primeira bobina, essa bobina primária que está circulada, ao ser atravessada por um campo magnético, ela cria uma corrente elétrica, ela cria um campo magnético que é percebido pela bobina secundária. Como esse campo magnético vai variar com o tempo, nessa bobina secundária, que é essa outra bobina aqui, é induzida uma corrente elétrica através da lei de indução de Faraday, e essa corrente induzida, ela é feita a leitura no amperímetro. Então, basicamente, é isso que a lei de Faraday está dizendo para a gente, que campo magnético induz uma corrente. Mas para que a gente possa quantificar essa corrente que é induzida na bobina secundária, a gente precisa trazer para a sala, para a aula, o conceito de fluxo magnético. Então, fluxo magnético, como todos vocês sabem, é uma quantidade, o fluxo nada mais é do que uma quantidade de uma substância, ou de um material, ou de um campo por unidade de área. Então, na física, a gente define o fluxo magnético como sendo a integral do campo magnético vezes a área da superfície que a gente está procurando. No sistema internacional, a unidade de fluxo magnético é chamada de Weber, representado por esse símbolo aqui, o WB. E ela tem unidade de campo magnético, que é o Tesla, por área, que é metros quadrados. Tudo bem? Posso continuar? Pode sim, professor. Pode, professor. Ok. Então, nos dois casos que eu mostrei para vocês, no primeiro caso em que você aproxima o ímã e afasta o ímã, e nesse segundo caso, onde você tem uma bobina ligada a uma bateria que induz uma corrente na segunda bobina, eles têm algo em comum. O que eles têm em comum, né? Eles têm que, em todos os casos, uma força eletromotriz, ou melhor, uma FEM, é induzida no circuito quando o fluxo magnético que passa naquela superfície que a gente delimitou varia com o tempo. Então, como que a gente escreve essa lei de indução de Faraday?
Deixa eu apagar aqui. Então, o que ele faz é o seguinte. A gente vai falar que essa FEM, essa força eletromotriz induzida, então essa quantidade aqui, ela é induzida, ou seja, ela é criada, produzida pelo fluxo magnético que você tem. Ok? Quando ele varia no tempo. Então, a lei de Faraday, ela é exatamente essa expressão matemática que aparece. A FEM, a força eletromotriz induzida, é igual a menos a derivada do fluxo magnético no tempo. E por que o sinal de menos? É apenas para indicar que é contrário ao sentido do fluxo. Se você está aproximando, lembra, quando você aproxima ou afasta, você vai ter uma inversão da corrente. E esse sinal de menos é exatamente para explicar essa inversão da corrente. Agora, se o seu circuito envolvido for uma bobina, essa força eletromotriz induzida, ela vai ser amplificada pelo número de voltas que existem na sua bobina. Então, a lei de Faraday, quando você tem uma bobina, ela tem um fator de N, que é o número de voltas na bobina. Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Beleza. Em linhas gerais, a gente vê o seguinte, né? Então, o fluxo magnético, então digamos que você tem uma espira, tá? Sobre essa espira você tem um campo magnético que atravessa a sua área. E aí o que acontece? Quando você olha, existe uma certa relação entre o vetor normal da área dessa espira, que é essa linha tracejada, e a direção do campo magnético. Porque, claro, que o fluxo vai depender muito da direção com que esse campo magnético ele atravessa a nossa espira. Por exemplo, o nosso fluxo ele seria máximo se o nosso campo magnético tivesse exatamente a mesma direção do vetor. Eu teria muito mais linhas de campos magnéticos entrando. Ou o fluxo seria totalmente nulo se o campo fosse perpendicular à nossa espira. Veja que nenhuma linha de campo atravessa a área da espira, passa por cima dela, mas não tem um fluxo magnético nessa direção. Então eu posso assumir que o fluxo é zero. Então veja que quando eu ver a inclinação ou o ângulo com que o campo magnético entra, ele vai influenciar o nosso fluxo magnético. Então, o fluxo magnético ele é a integral do campo vezes a área. Se a gente considerar que esse campo ele é uniforme, né, ou seja, constante, aqui é um produto escalar, então vai entrar esse ângulo de inclinação que a gente falou. Posso tirar esses dois, perdão, tanto o campo magnético quanto esse cosseno podem sair da integral porque eles são constantes, eles não variam com essa área da espira. Essa integral é feita sobre a área da espira. Então, essencialmente aqui, essa integral vai me dar a área da espira, que eu representei pela letra A. E aí, calculado o fluxo, eu posso determinar a força eletromotriz induzida. Perdão. Então, a força eletromotriz induzida, ela nada mais é do que menos a derivada do fluxo magnético com o tempo. Nesse caso em específico, o que acontece? A única coisa que está variando no tempo aqui para a gente é o campo magnético. Então, aqui, essencialmente, ficaria área cosseno de θ de dt do campo magnético. Então, veja que, nesse caso, você tem uma força eletromotriz induzida. E qual é a consequência que a gente pode tirar dessa expressão, pessoal? É a seguinte. Eu apaguei. Bem, o que a gente pode tirar dela é o seguinte, que essa força eletromotriz induzida, ela pode depender de três fatores, né? Ela pode depender de quem? Ela pode depender desse ângulo de entrada. Então,
ela depende da magnitude, né, da intensidade. Acho que essa letra não tá, essa cor não tá legal, deixa eu trocar. Se a cor não estiver legal, vocês me avisam, tá, gente? Porque eu não sei como é que tá aparecendo aí para vocês. Deixa eu pegar um vermelhão aqui que é melhor. Pronto. Então, a força eletromotriz é essa quantidade, ou seja, a corrente induzida também diretamente, ela pode depender da intensidade do campo magnético, ou seja, quanto mais forte for o campo magnético ou mais fraco for o campo magnético, maior é a FEM, menor é a FEM. Ele pode depender também desse ângulo, ou seja, de como a nossa espira e o campo magnético estão alinhadas. Você tem que colocar de modo que o campo entre sempre de forma paralela à área para que todo o campo magnético atravesse ela e não parte do campo magnético. Então, ela também influencia. Claro, também depende da área da nossa espira. Quanto maior a área, maior a FEM você pode induzir. Quanto menor a área, menor é a FEM. E claro, uma combinação desses três fatores envolvidos. Então você depende tanto do campo, quanto da área, quanto do ângulo de inclinação. Tudo bem? Podemos continuar? Sim, professor. Podemos sim, professor. Beleza. Continuando, então assim, e qual é a utilidade? Talvez essa seja a parte mais prática para a gente poder entender. Então, em resumo, o que nós temos é o seguinte. Deixa eu anotar aqui de novo. Então, o que a gente tem é campo magnético variando no tempo induz uma FEM, uma fonte, uma força eletromotriz, que consequentemente induz uma corrente. Então agora você pode começar a utilizar isso ao seu favor, né? Então, matematicamente, a gente calcula através dessa expressão, onde esse carinha que aparece é chamado de fluxo magnético. Essencialmente, é a integral do campo com a área. Ok? Beleza. E aí, pessoal, onde a gente pode aplicar isso? Uma utilidade direta e bem moderna que a gente conhece é a guitarra. A guitarra, ela faz uso exatamente da lei da indução. De que modo que ela faz, né? O som produzido pela guitarra é consequência disso. Então você tem as cordas da guitarra, que normalmente são feitas de um material metálico, que podem ser magnetizadas, onde nas pontas, nas extremidades da guitarra, você vai ter um ímã, tá? Em que magnetiza essa corrente. E aí, quando a corda vibra em alguma frequência, essa parte magnetizada, ela começa também a fazer com que o campo magnético vibre junto, oscile com ele variando no tempo, e dessa forma vai induzir dentro da guitarra, né? Você vai ter uma outra bobina secundária ligada diretamente no amplificador. Então, quando esse campo magnético começar a oscilar, você vai induzir uma FEM, consequentemente uma corrente, que vai ser mandada para o amplificador, e o amplificador ele vai interpretar essa corrente, essa oscilação de corrente, como um som e vai sair nos alto-falantes. E aí produz o som que a gente escuta. Por isso que a guitarra elétrica precisa sempre ser ligada no amplificador. A vibração da corda é transformada em um sinal elétrico usando a lei da indução, né? Então você induz uma corrente dentro da guitarra que é mandada para o amplificador. Não sei se tem alguém aqui que toca guitarra, se já sabia desse funcionamento. Tem alguém aqui que toca guitarra? Algum de vocês? Algum instrumento de cordas assim? Não? Ninguém? Então tá bom. Foi um silêncio absurdo, hein?
O contrabaixo é a mesma coisa, Eduardo. Eu acho que o contrabaixo também ele é elétrico. Ele também tem as cordas. Ele usa o mesmo princípio da guitarra, tá? Só que ele já emite um som mais grave, né? As cordas são mais grossas e tal. As cordas são mais grossas. A frequência com que ele vibra é diferente da guitarra. Tudo bem? Todo equipamento de corda elétrico que precisa ser conectado ao amplificador, ele usa esse princípio da indução, a lei de Faraday. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu separei aqui um. Vou pegar um exercício para que a gente possa ver na prática como que a gente faz. Tá bom? Deixa eu apagar aqui. Se vocês não conseguirem ver o enunciado, me avisem, por favor, para que eu possa ajustá-lo. Todo mundo consegue ler o enunciado aí? Sim, professor. Beleza, então vamos lá. Ele fala o seguinte: uma bobina consiste em 200 voltas de fio metálico. Cada volta é um quadrado de lado D igual a 18 centímetros em um campo magnético uniforme é direcionado perpendicularmente ao plano da bobina. Se o campo varia linearmente de 0 a 0,50 t em 0,80 segundos, qual é a magnitude da força eletromotriz induzida na bobina durante a variação do campo? Então vejam que a gente precisa primeiro entender o problema. Então a gente tem que imaginar como que as linhas de campo passam pela bobina. Então, se você desenhar, o que nós temos é o seguinte. Deixa eu fazer o desenho aqui. Então, digamos que a gente tem uma bobina. Eu vou tentar fazer o meu melhor desenho, tá, pessoal? Então a gente tem a nossa bobina aqui, ok? Beleza. E o campo magnético, ele entra perpendicularmente a... Então ele está entrando dessa forma. Ele forma um ângulo de 90 graus com a área do nossa espira. Tudo bem? Então ele está falando o seguinte, que esse campo ele não fica atravessando todo o tempo desse jeito. Ele começa de 0. Então você tem um campo inicial, que é 0 Tesla, e um campo final, que é de 0,5 Tesla, num tempo de 0,80 segundos. E ele quer saber quanto que é a FEM induzida. Bem, a gente sabe que nesse caso, a variação da FEM ela vai ser menos. Bem, a gente viu que a expressão correta é essa. Porque a gente está pegando variações instantâneas. Mas aqui a gente está assumindo que o campo varia linearmente, né? Então, essa derivada ela pode ser aproximada como sendo uma variação do campo, do fluxo no tempo. Ok? Então veja que nesse caso, o fluxo magnético aqui, ele vai ser essencialmente a área vezes o campo, né? Ou o campo vezes a área. Então essa FEM induzida, ela vai ser menos o fluxo final menos o fluxo inicial dividido pela variação do tempo. Quem é o fluxo final? Bem, o fluxo final é quando eu tenho esse campo
atravessando a área da nossa espira. Então, o fluxo final, nesse caso, vai ser 0,50 vezes a área. Como que eu acho a área dessa espira? Bem, ele fala que o lado desse quadrado aqui é de 18 centímetros. Então, você já sabe que a área vai ser 18 vezes 18. Só que está em centímetros, tem que passar para metros. Então, ficaria 18 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Tudo bem? E o fluxo inicial? O fluxo inicial é o campo inicial vezes a área, mas aqui ele obrigatoriamente vai ser zero. Então, a gente pode agora calcular a FEM. Então, a nossa FEM induzida, ela vai ser menos o fluxo final, menos o fluxo inicial, dividido pela variação no tempo. Isso vai dar menos o fluxo final, que a gente achou que era o campo, vezes a área, menos o fluxo, deixa eu colocar um parênteses aqui para a gente não perder sinal de menos, o fluxo inicial, que era zero. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo, que segundo o enunciado, foi de 0,8 segundos. E aí você calculando, você vai encontrar que esse resultado vai dar de 4 volts. Opa, mas a gente não tem que esquecer uma coisa, né? Ele fala que tem um N voltas, então eu tenho que colocar o fator de número de voltas. Então vai ser 200 vezes essa nossa continha aqui, 0,50, 18 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, tudo isso dividido por 0,8. Então isso vai dar uma FEM de menos 4 volts. Tudo bem, pessoal? Professor? Oi. Professor? O N ele entrou aonde mesmo aí na foto? O N, ele entra aqui porque é o número de voltas. Eu tinha esquecido de colocá-lo aqui na expressão. Ele entra aqui. E quando é uma bobina, eu tenho que colocar o fator N. Tudo bem? O problema fala que são N voltas aqui, ó, 200 voltas. Então a gente viu que a força eletromotriz induzida, ela também ela é influenciada pelo número de voltas que a gente tem na nossa bobina. Quanto mais voltas você tiver, né, na sua bobina, mais força eletromotriz você consegue induzir. Ok? Não vi quem foi que me perguntou. Obrigado, Christopher. Tá bom, beleza, Cris. Vamos lá, vamos continuando. Perguntas, pessoal? Posso continuar? Vou bloquear aqui essa e colocar. Então a gente vai achar que a FEM induzida ela tem 4 volts. O sinal de menos é só para indicar o sentido, tá bom? Agora, se eu quisesse encontrar a corrente elétrica induzida, pessoal, como que eu poderia fazer nesse caso? Bem, veja, se essa nossa espira não tiver conectada em nenhum lugar, a corrente dela vai ser obrigatoriamente quanto? Se eu não ligar essa espira em algum lugar, né? Eu vou medir corrente? Pessoal? Se eu não ligar, se eu induzir a FEM, mas não ligar a bobina em nenhum lugar, eu não vou conseguir medir corrente, né? A corrente vai ser zero. Para eu medir corrente, eu tenho que conectar essa bobina a algum fio, a alguma coisa que faça com que a corrente seja induzida. Então, nesse caso, se você pedisse para calcular a corrente elétrica durante a variação do campo, você pode dizer, ó, a corrente na bobina ela é zero. Agora, se você ligar as extremidades da bobina em algum circuito,
Se você ligar as extremidades da bobina em algum circuito, aí sim você vai ter como encontrar uma corrente. Mas aí quando você ligar essa bobina em algum circuito, esse circuito vai ter uma certa resistência. E aí como que você calcula a corrente? Basta você lembrar da lei de Ohm, né? Nesse caso, se você ligar as extremidades da bobina a um circuito, a corrente vai ser a FEM, dividido pela resistência do circuito. Então, nesse caso, vou pegar aqui o módulo, então, se fosse a nossa FEM tem 4 volts, se a gente ligar no circuito que tem resistência de 4 ohms, a corrente induzida seria de 1 ampere. Ok? Se eu ligar essa bobina num outro circuito que tem uma resistência, sei lá, de 2 ohms, a corrente induzida seria de 2 amperes. Então veja que agora, com a lei de Faraday, a gente conseguiu encontrar uma fonte, uma FEM, que vai induzir uma corrente no nosso circuito, sem necessariamente você ter uma bateria ligada. Talvez não esteja tão claro para vocês, mas a gente está produzindo corrente elétrica sem utilizar uma bateria. A gente está apenas variando o campo magnético. Tudo bem? Então veja que se você varia o campo magnético aqui dentro dessa espira, você vai criar uma corrente elétrica no seu circuito. Perguntas? A direção, Ives, que o fio é enrolado, depende, porque como a gente viu, vai depender do ângulo com que o campo magnético vai atravessar, né? Agora, se você está falando de enrolar no sentido horário, no sentido anti-horário, isso não influencia. O que importa é como o campo magnético atravessa a sua bobina, tá bom? É isso que importa. Beleza? Vamos continuando. Vamos ver agora. Então, esse foi um exemplo em que você tinha um campo magnético uniforme, né? Ou seja, ele varia linearmente, então ele foi de 0 para aquele valor naquele intervalo de tempo. Como que a gente usa a lei de Faraday numa situação em que você de fato teria que calcular a derivada, né? Então vamos ver um caso um pouco mais elaborado do que a gente está discutindo, tá bom? Então deixa eu fechar aqui e abrir uma nova. Vocês estão conseguindo ler aí o enunciado de novo? Estou sempre perguntando porque... Aumenta um tiquinho só, professor. Só um tiquinho. Beleza. Verdade. Melhorou? Dá para aumentar mais, professor. Tá bom? Legal. Tá melhor. Perfeito. Então vamos lá. Então aqui é o seguinte, olha. Você tem uma espira de cabo envolvendo uma área A e ela é colocada em uma região na qual existe um campo magnético perpendicular ao plano dessa espira. E a magnitude do campo magnético varia com o tempo de acordo com a expressão. Então você tem um campo magnético que muda com o tempo, é uma função do tempo, e ele tem um valor máximo vezes esse fator aqui. A gente vai entender já já cada uma das coisas. Onde esse A que aparece, ele é uma constante. Então, veja que quando o tempo for 0, o seu campo magnético vai ser o próprio valor máximo que ele assume. Tá? E à medida que o tempo vai evoluindo para um tempo maior que 0, o campo diminui exponencialmente. Tá? Então você tem um gráfico desse campo, deixa eu pegá-lo aqui, deveria ter colocado. Então você tem uma representação matemática desse gráfico, desse campo, de acordo com esse gráfico aqui. Então observem que o nosso campo tem um valor máximo para t igual a 0, e ele vai a 0 à medida que o tempo vai sendo muito grande, tá bom? Então você tem um decaimento. E aí ele pede o seguinte: encontre a força eletromotriz induzida na espira como uma função do tempo. Então ele quer que a gente encontre a nossa FEM. Tudo bem?
Como que a gente faz? Basta você usar a lei de Faraday direto aqui. Então, o que você tem é o seguinte, deixa eu juntar essas duas. Então, o que nós temos é que a lei de Faraday, ele diz o seguinte, que a Fem, ela é menos a derivada do fluxo magnético em função do tempo. Tudo bem? Beleza. E aí basta que a gente calcule, né? Use a expressão. Então vamos substituir. Lembrem que fluxo magnético, como ele fala que o campo ele entra perpendicular à espira, então quer dizer que o ângulo entre o vetor normal e a nossa espira, então deixa eu desenhar ela aqui. Eu vou usar duas cores para que vocês possam visualizar melhor. Eu vou colocar a cor azul para indicar o vetor que nos orienta a área, né? Deixa eu pegar aqui. Então, esse vetor azul, ele diz para a gente a área. Então, veja que a área está nesse plano. Então, o vetor normal a ele é esse vetor azul. Tudo bem? E o campo magnético aqui, ele está entrando na nossa espira na mesma direção do campo do vetor normal. Então, ele está entrando exatamente nessa direção. Eu estou representando as linhas do campo magnético como elas estão entrando. Ou seja, o ângulo entre o campo magnético e o vetor que orienta a área é zero. Então, eu posso escrever esse fluxo magnético aqui da seguinte forma, né? A gente sabe que ele é a integral do campo com a área, dA. Essa expressão ficaria B dA cosseno θ. O B eu posso tirar dessa integral, porque essa integral é sobre a área da espira. Então aqui ficaria o B. O cosseno também posso tirar, porque na verdade ele é 1, porque o ângulo de inclinação dos dois é igual, né? Esse aqui, o ângulo é 0, então o cosseno de 0 dá 1. E aqui fica só a integral sobre a área da espira, que o enunciado fala para a gente que é a própria área. Então, essencialmente, o fluxo, nesse caso, é dado dessa maneira. E aí, como que a gente calcula a Fê induzida? Bem, a Fê induzida vai ser menos a derivada no tempo do fluxo magnético, que a gente viu que é BA. E aí, o campo magnético, nesse caso, ele é uma função que depende do tempo. Ele é dado por essa expressão. Então, essa derivada temporal, ela vai agir única e exclusivamente na expressão do campo magnético. Então, a gente vai ter menos d dt, vou colocar aqui, ó, o B máximo elevado a menos AT, que multiplica a área da nossa espira. Então, vamos identificar quem é cada um dos elementos, para que vocês não fiquem perdidos. Esse cara que aparece é a área da espira. Essa expressão toda daqui é o nosso campo magnético. E de acordo com o enunciado do problema, ele varia no tempo. Tudo bem, gente? Deu para entender aqui? Pessoal? Sim. Ok. Então agora, para que eu consiga determinar qual é a Fê induzida, basta eu calcular a derivada dessa expressão. Mas veja, vamos identificar quantos termos temos. Nós temos esse primeiro termo, este segundo termo e o terceiro. Entre os três termos que aparecem, o único que tem uma dependência explícita no tempo é o fator de número 2 aqui, ó. Então, essa derivada só vai atuar nele, porque o primeiro que aparece é constante e o segundo que aparece também é constante. Então, continuando, o que a gente acha no final do dia é a seguinte expressão. A Fê induzida vai ser menos, bem, esse termo era constante, eu tirei, a área era constante, eu tirei da derivada, e o que sobrou para a gente é esse cara. Agora, quanto que é a derivada da exponencial? Aí é lá de cálculo 1, né? Isso aí já dá para lembrar.
Então aqui vai cair esse sinal de menos, vai cair esse Azinho, então vai ficar menos B máximo, que multiplica a área, que multiplica menos A vezes a própria exponencial. E aí, a FEM induzida, como uma função do tempo, né? Veja que ela vai depender do tempo, ela vai ser dada pela seguinte equação. Máximo área elevado a menos AT. Tudo bem? E aqui a gente encerra o exercício. Deu para entender como é que a gente faz? Perguntas? Sim, professor. Tranquilo, pessoal? Tudo ok. Então tá. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Senão eu vou continuar. Então tá bom. Deixa eu ver o que vem agora na sequência. Acho que eu... Beleza. Aí, pessoal, o que a gente vai discutir agora é o seguinte. Então, a gente viu que quando você pega um campo magnético e faz ele variar no tempo, né, você produz uma força eletromotriz induzida e, assim, consequentemente, você cria uma corrente elétrica. Beleza. Agora, a gente vai ver o seguinte. Nós vamos verificar que existe uma força eletromotriz através do movimento de cargas dentro de um campo magnético. Então, você tem um campo magnético existente e aí você atravessa esse campo magnético com algum material carregado, algum condutor. Tá bom? Então, essencialmente, o que a gente tem é isso aqui. Ó. Deixa eu pegar uma figura para vocês perceberem o que eu estou falando. Agora, a situação vai inverter, né? Você não vai variar o campo magnético. Você vai fazer com que o corpo carregado atravesse esse campo magnético que já existe lá. Cadê o meu mouse? Às vezes eu perco o mouse. Então veja que... vou deixar do jeito que estava, porque ficar melhor de visualizar. Então veja que você tem uma região. Essa região tem campo magnético entrando, então as linhas de campo magnético elas estão saindo de vocês para a tela do computador, são representadas por essas cruzinhas aí na cor azul. Por esse campo magnético, eu vou fazer com que atravesse um fio condutor de comprimento L e ele vai atravessar com uma certa velocidade. A gente sabe, quando isso acontece, surge uma força magnética apontada nessa direção da seta preta. Como que a gente usa isso? Regra da mão direita. Pegue o seu polegar, aponte para a tela do seu celular ou do computador e a velocidade e você vai fazer com que os seus dedos, né? Ou perdão, essa é a outra regra da mão direita. Você vai usar os seus 3 dedos, vocês não estão vendo, deixa eu colocar aqui para vocês, fica melhor. Vou só trocar minha tela aqui, peraí. Vou voltar para cá. Então você tem a regra da mão direita, né? Você tem o campo magnético, você tem a velocidade com que ele está apontando. Então, eu tenho que anotar. Tá aqui, pronto. Então você tem o seu indicador aponta a direção que a tela, que o campo magnético está, então ele está entrando na tela. Acho que vocês não estão me vendo, né? Deixa eu trocar. Eu estou apontando a tela e vocês não estão me vendo. Pronto. Vou só parar a apresentação aqui um instante. Beleza. Agora vocês estão me vendo, né? Então, beleza. Então, o seu indicador, ele vai para a tela do seu computador. Tudo bem? O
o polegar está na direção da velocidade e o dedo médio está apontando para a força. Então você consegue ver isso. Ok? É a nossa regra da mão direita. Tá bom, pessoal? Então deixa eu Entendido. a tela para vocês. Beleza. Deixa eu apresentar. E aqui eu paro. Então agora que a gente sabe que existe essa força, você vai fazer com que esse elétron livre nesse condutor que está na parte mais alta, ele seja movido para a parte mais baixa do nosso fio. E assim, consequentemente, cargas em movimento vão estar produzindo uma corrente elétrica no nosso condutor. Ok? Então você está produzindo uma FEM através do movimento da barra no campo magnético. Certo? Então, beleza. Então a gente vai considerar um fio condutor retilíneo de comprimento L, movendo-se com velocidade constante através do campo magnético, direcionado para dentro da página. E por uma questão de simplicidade, a gente vai assumir que o condutor ele vai se movimentar perpendicular ao campo, ou seja, nessa linha com que a figura está aparecendo. Então, o que os elétrons no fio condutor vão sentir? Eles vão sentir uma força magnética desse tipo aqui. Deixa eu pegar a minha... chat, tá aqui. Então eles vão sentir essa força magnética que a gente aprendeu que é QVB. Tudo bem? Estou pegando só o módulo dele, mas a gente já sabe que a direção dele é apontado para baixo. Perfeito. Então, o que acontece? Os elétrons eles vão começar a ser acelerados com essa força magnética da parte de cima para a parte de baixo do nosso fio condutor. E aí, você quer garantir que os elétrons se movam com uma velocidade relativamente constante, para não serem acelerados, não mover muito rápido. Então, eles vão ter uma força elétrica contrária ao movimento, que é a força de Coulomb, que essencialmente é a carga vezes o campo elétrico. E aí você vai garantir com que a resultante entre eles, deixa eu desenhar aqui. Então, dessa forma, usando a segunda lei de Newton, né, a somatória de forças que agem sobre essa carga vai ser massa vezes aceleração. Como essa descida dele vai ser feita com uma velocidade constante, que é aquela velocidade de deriva que a gente falou, então você vai ter que essa resultante vai ser igual a zero. Ou seja, a força magnética menos a força elétrica vai ser igual a zero. Você, consequentemente, vai encontrar uma relação entre QVB e o Q. Ok? E aí, você está achando uma relação entre o campo elétrico que é produzido nesse nosso fio condutor com o campo magnético com que ele está passando. Então veja que agora você está vendo o surgimento de um campo elétrico em consequência do campo magnético que existia. Se você desliga o campo magnético, você desliga o campo elétrico que é induzido na nossa barra. Uma vez que você tem um campo elétrico produzido no fio condutor, você pode relacionar as extremidades do fio a uma diferença de potencial. Basta a gente lembrar, deixa eu apagar essa daqui, que essa diferença de potencial essencialmente vai ser o comprimento do fio vezes o campo elétrico. Tudo bem? E como a gente viu que o campo elétrico está relacionado com o campo magnético que a gente está atravessando, então aqui vai ficar LVB. Então, comprimento do fio velocidade com que ele atravessa o campo magnético e o campo magnético. E aí eu pergunto, se você tem uma DDP, você vai conseguir achar uma corrente elétrica. Porque a corrente elétrica, basta você assumir que é um condutor ômico, né? Então você tem
você pode dizer o quê? Você pode calcular, dizer, IR. Se você conhecer a resistência, você vai achar que a corrente vai ser essa DDP sobre a resistência. Então veja que pegando uma barra e atravessando ela dentro de um campo magnético, você induz uma diferença de potencial na nossa barra. E aí, se você ligar essa barra, se essa barra estiver ligada às suas extremidades a um circuito, você vai fazer com que passe dentro desse circuito uma corrente elétrica calculada por essa expressão. E aí você pode ver que essa corrente ela vai depender do comprimento da nossa barra, da velocidade do campo magnético e, claro, pela resistência. Então, você de novo está induzindo corrente elétrica dentro de um circuito sem necessariamente colocar uma bateria, fazendo com que um fio condutor fique atravessando um campo magnético com uma certa velocidade. Ok? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo ok, professor. Beleza. Então, como que a gente pode... deixa eu ver se tem algum exemplo legal. Tem aqui um exemplo legal para a gente poder ver na prática. E aí a gente finaliza. Deixa eu apagar esse daqui. Pronto. Conseguem ver o enunciado de novo aí? Que para mim aparece um tamanho grandão e aí eu não sei. Aqui dá pra ver, sim. Normal. Tá ok aqui também. Deixa eu pegar a figura. Dá pra ver, professor. Beleza. Estou colocando aqui o circuito para que vocês possam entender como é que ele funciona. Então veja que aqui você tem uma barra. Essa barra ela está atravessando um campo magnético que está entrando no plano. Então veja que ela tem uma direção de movimento. Então ela está conectada com dois fios condutores aqui na extremidade, que é ligada a um resistor. Então, tecnicamente, o que você tem aqui, a analogia é como se você tivesse um circuito. Aqui é um circuito. E quem está fazendo o papel dessa fonte aqui é justamente a nossa barra se movimentando. Lá nas nossas aulas anteriores, a gente falava que isso aqui era uma bateria. Agora não precisa ser mais uma bateria. Então ele pede aqui, ó, a barra condutora ilustrada na figura ao lado move-se sobre dois trilhos paralelos e livres de atrito na presença de um campo magnético uniforme, direcionado para dentro da página. A barra possui massa M e seu comprimento é L. Ela recebe uma velocidade inicial VI para a direita e é liberada no instante t igual a zero. Utilizando as leis de Newton, encontre a velocidade da barra em função do tempo. Então, como que a gente faz isso? Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a barra ela vai deslizar para a direita, né? Como a gente pode ver na figura, e a gente está vendo que a corrente ela é criada no sentido anti-horário do circuito. Então, vamos lá. Primeira coisa, quanto que é a força magnética sobre uma barra? A gente sabe que é a corrente, o tamanho da barra, vezes o campo. Então, aqui vai ficar dessa forma. Deixa eu pegar uma outra tela. Mais fácil. Vou apagar isso. Vou deixar só esse. Então, essa força magnética, ela é menos ILB. É a corrente, é a força produzida sobre um fio. A gente já fez essa conta lá atrás. Caso tenha alguma dúvida, dê uma olhadinha lá no capítulo 22. Tudo bem? E o sinal de menos é só para indicar que ela está indo nesse sentido contrário aqui que a gente está vendo pela figura. Tudo bem? Então, a força magnética ela é a única força que age sobre a nossa barra. Não existe nenhuma outra força na direção do movimento. Tudo bem? Eu teria a força-peso, mas na direção do movimento eu não tenho outra força que age. Ok, gente? Então,
Usando a segunda lei de Newton, a gente vai ver que a força na horizontal é massa vezes aceleração, mas a única força que age nele é essa força magnética. Então, é menos ILB igual a massa vezes aceleração. Mas lembra que a aceleração é a derivada da velocidade em função do tempo. E por que eu estou fazendo isso? Porque a gente acabou de ver umas duas transparências atrás. Ó. Deixa eu voltar aqui. Ver se era essa. Não. Era essa. Também não. Deixa eu apagar para não ficar perdido. A gente acabou de ver que a corrente elétrica em um fio, olha, tem essa estrutura. Ele depende do comprimento do fio, ele depende da velocidade do fio, do campo magnético dividido pela resistência ligada a ele no circuito. Então agora eu posso vir bem aqui, deixa eu apagar essa e abrir essa. Então agora eu posso, no lugar da corrente, colocar o resultado que a gente acabou de encontrar. Então vamos lá, então vai ficar menos. A corrente elétrica a gente viu que depende do comprimento do fio, da velocidade, do campo magnético e da resistência. Vezes essa expressão que veio da força magnética. Então aqui é comprimento do fio, campo magnético. E aqui é massa derivada da velocidade em função do tempo. Por que surge essa derivada daqui? Porque a gente está pegando a aceleração. Lembrando que essa barra ela sai de uma velocidade inicial I e ele quer saber a velocidade em função do tempo. Por isso que eu estou calculando essa expressão. Então agora, organizando os termos, eu vou ter aqui menos L com L dá um L quadrado, B com esse B dá um B quadrado, dividido pela resistência e a velocidade. E isso vai ser igual a massa dV dt. Ok? Então, até esse ponto, o que a gente fez foi só organizar as expressões. Agora, eu posso finalmente achar uma maneira de encontrar a velocidade com que a barra está viajando. Para isso, basta agora eu isolar o que tem velocidade de um lado, o que não tem velocidade do outro. Então, eu vou passar esse dt para cá, e essa velocidade que está multiplicando vai passar dividindo. Então, aqui vai ficar menos L quadrado, B quadrado sobre R. A massa também estava aqui, eu vou jogar para baixo. Então, vai ficar um M. Vezes um dt. E do outro lado vai ficar um dV sobre V. Agora, eu posso integrar os dois lados para poder encontrar a expressão da velocidade. Por que eu vou integrar? Porque ele fala que esse movimento começa em t igual a 0, e eu quero até um valor t, e ele diz que no instante inicial, a velocidade é uma velocidade inicial, e eu quero saber quanto que é essa velocidade depois de um certo tempo. Então, nós vamos encontrar uma expressão para isso. E aí, a gente pode resolver essa primeira integral. Ela é uma integral que não é difícil. Por que ela não é difícil? Porque todos esses termos que aparecem aqui são termos constantes. Então, eles podem sair da integral. Então, o que você vai ter é uma integral desse tipo. Menos L quadrado, B quadrado, sobre Rm, uma integral de 0 a t, dt. E do outro lado, você vai ter uma integral de VI até V, dV sobre V. Essa integral aqui, olha, dá essencialmente o tempo. Então, vai ficar menos L quadrado B quadrado sobre Rm, que multiplica o tempo. E essa outra integral? Bem, a integral de dx sobre x, ou dv sobre v, para quem não lembra, ela é o ln de x. Tudo bem? Então, nesse caso, vai ser o ln de v. Calculando nos limites superior e inferior, então, ln de v menos ln de v inicial. Até aqui nessa integral, eu imagino que está todo mundo lembrando de cálculo 1. E isso daqui, a propriedade de logaritmo, basta eu colocar velocidade e aqui velocidade inicial. Então, o log da diferença eu posso escrever dessa maneira. Agora eu tenho, de um lado, essa expressão,
E do outro lado, eu tenho essa expressão. E o que a gente quer encontrar? Bem, vou colocar em vermelho, porque a gente quer achar uma expressão para velocidade em função do tempo. Então, coloquei na cor vermelha para vocês identificarem. Como que a gente faz isso? A gente vai ter que inverter a função logaritmo. Então, toma a exponencial dos dois lados, organiza os termos. O que você vai encontrar é que a velocidade em função do tempo vai ser a velocidade inicial com que ele viaja e elevado a menos L quadrado, B quadrado, sobre Rm, T. Então, essa expressão é a expressão da velocidade em função do tempo. Isso quer dizer que essa barra ela viaja por esse trilho com essa velocidade. Quanto que é a velocidade dela para t igual a zero? Coloque t igual a zero, você vai ver que a velocidade inicial dela é VI. Tudo bem? Então, de novo, aqui a gente teve que usar a informação de que a única força que agia sobre essa barra era a força magnética, essa força FB. Lembramos que a força magnética ela é dada por essa expressão, I, que é a corrente que passa pelo circuito, L, que é o comprimento da barra, e B, que é o campo magnético que passa por ela. A gente usou isso e lembrou que a única força que age sobre ela é essa força magnética. Ou seja, usando a segunda lei de Newton, força igual massa vezes aceleração, agora você tem um caminho para encontrar essa velocidade em função do tempo. E aí é substituir a fórmula da força magnética, lembrar que a aceleração é a derivada da velocidade em função do tempo, e aí você vai organizando os termos. Lembrando também que nesse caso, usando a lei de indução de Faraday, a gente vê que a corrente induzida em um fio condutor, ela tem essa expressão que está em parênteses aqui. Vou pegar. É essa bem daqui. Esse resultado vem da lei de indução de Faraday. E aí você vai organizando os termos até a hora que você chega a essas duas integrais que aparecem mais à direita da tela. A integral à esquerda é do tempo e a integral à direita é da velocidade. Organizando e calculando as integrais, você chega finalmente na expressão da velocidade variando no tempo. E aqui a gente vê que essa barra vai ter uma velocidade que tem um decaimento exponencial, né? Então, à medida que o tempo vai aumentando, a velocidade com que a barra anda vai diminuindo. Tudo bem? Tudo bem. Professor, explica esse final de novo, por favor. Explico sim. Qual parte do final você quer que eu explique? A parte que eu inverto aqui? Essa parte finalzinha aí. Tá. Então aqui, o que eu fiz foi reescrevi as integrais. Esses termos saíram porque são constantes. A integral de dt de 0 a t é t. E a integral de dv sobre v é o log de v. Basta lembrar daqui, né? Tudo bem? E por que o limite é velocidade inicial até v? Porque ele fala que para t igual a zero, o enunciado fala que a barra tem uma velocidade inicial. E como eu quero encontrar o valor da velocidade para um tempo t qualquer, então aqui eu coloco o v. Tudo bem? Então essa integral é a integral de dt, ela dá o t, calculado nesse limite, dá esse carinha aqui. Esse outro lado dá essa expressão. Lembrando da propriedade de logaritmo, né? O log da diferença, o log de A menos log de B, é igual ao log de A sobre B. E aí agora eu chego nessa equação. E eu preciso inverter. Então eu quero isolar o V aqui dentro. Então para fazer isso, basta lembrar da propriedade exponencial. Tomo a exponencial de um lado, a exponencial de outro. Esse cara simplifica. Aí aqui fica a exponencial desse argumento. E aí o VI está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. E você chega a esse resultado. Beleza? Deu para entender? Agora sim. Uhum, obrigada.
Então, tranquilo. Bem, para hoje o que eu queria falar com vocês era até esse ponto, tá? Depois, na semana que vem, a gente já começa a falar o restante do capítulo. Beleza, pessoal? Então, assim, eu não sei se eu peguei todo mundo de surpresa, não sei se vocês contavam que ia ter aula hoje. Pelo visto, eu acho que não, porque se o Rafael não tivesse dito, vocês não tinham vindo para aula, né? Acho que eu peguei todo mundo de surpresa. Mas, enfim. Aproveitem que a gente tem bastante tempo para vocês entregarem essa última lista. Então, deixa eu parar de apresentar aqui. Voltar a falar com vocês. Então, tem bastante tempo. Vocês ainda têm uma lista para me entregar. Então, não deixem de entregar. Tá bom? Dúvidas, podem mandar para mim por e-mail. Professor, Oi. a respeito dessa última aula de sábado, que você ia colocar no YouTube, mas o computador deu. Você vai conseguir colocar aí? Então, esse foi um problema que aconteceu comigo naquele final de semana. Eu dei a aula para vocês, normal, tudinho. Quando eu terminei a aula de vocês, eu estava me programando para dar aula para a turma de Física 1. E aí eu inventei de reiniciar meu computador. E aí, pronto, o meu martírio começou. Naquele sábado, eu fui parar, eu fui só conseguir resolver meu computador, já era... Eu não resolvi, para falar a verdade. Eu perdi aquele HD com aquela aula de sábado. Eu tive que reinstalar um outro HD. E aí eu tava com o HD zerado. Por sorte, todos os meus documentos, todos os meus arquivos eu faço backup. Mas infelizmente, aquela aula de sábado eu não consegui salvar, porque não estava salvo na nuvem, estava salvo no meu HD. E eu não consegui recuperar de forma alguma. Tentei mexer, o HD ficou... Deu uma confusão. E aí eu acabei perdendo tudo. Por isso que eu tive que refazer toda essa estrutura de layout, de aula, de apresentar. Por isso está tudo diferente. Mas infelizmente, eu não consegui fazer, pessoal. Pois é, só porque eu respondi umas questões da lista. Mas qualquer coisa eu posso trazer de novo algumas discussões se vocês quiserem, tá bom? Então era isso, pessoal. Então, uma boa tarde para todo mundo. Agora eu fiz até um final de aula, ó.